E aí, meu povo do segundão, beleza? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão de quarentena? Né? Já estamos na terceira semana de quarentena, não tá fácil, né, gente? Mas vai passar, né? Todo mundo sabe que vai passar, tudo passa, o bom passa, o ruim passa, e a vida é isso, né? A vida é feita de fases. Nunca tinha passado por uma dessas, nem esperava passar nesses anos todos de vida que eu tenho. Não, de verdade, gente, eu não esperava passar. Mas vamos lá, a gente está tentando e está se adaptando, né? A gente está se adaptando porque a gente é humano, o ser humano se adapta a tudo, a gente está se adaptando a essa nova fase, que é uma fase, né? E a gente espera que seja uma fase curta. Porque vocês, são 2, 3 meses, sim, mas 2, 3 meses, para quem tem uma vida de 80 anos em média, é pouco tempo, né, gente? E disso a gente vai tirar muitas lições, né? Espero que sejam lições de humanidade, né? Que as pessoas melhorem com isso. Mas vamos trabalhar, deixar de conversa, que isso é papo para psicólogo, tá? E coisa que eu não sou. Entendo um pouquinho, mas não sou. Vamos para o que interessa, aquela gente que é química. Hoje a gente vai ter uma aula massa de química. Por que massa? Porque é um assunto bom. Entrar em fisicoquímica, aquela alegria, né, gente? Aquela química com cálculo, coisa que a gente gosta muito, não é verdade? Então, todo mundo sabe que uma solução, a gente viu a aula de solução já, vocês já viram aula de solubilidade. Então, hoje nossa aula é sobre os aspectos quantitativos das soluções, sobre as concentrações que se apresentam das mais variadas maneiras, tá? Existe concentração, relação entre massa e volume, relação entre massa do soluto e volume, relação entre número de mols e volume, relação entre número de mols e massa do solvente, relação entre massa do soluto e massa total. É muita relação, tá certo? E essas são as concentrações das soluções, beleza? Para facilitar nosso estudo, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar índice 1 para tudo que se relacionar a soluto, índice 2 para tudo que se relacionar a solvente, e sem índice para tudo que se relacionar à solução toda. Tipo, todo mundo sabe que a solução tem soluto e solvente, não é isso? E a massa da solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente, só para exemplificar. Quando eu falar de volume do solvente, eu vou falar de V1, V2, desculpa. Quando eu falar de V sem índice, eu estou falando do volume da solução toda, tá certo? Então, vamos ver as principais. A gente vai trabalhar primeiro com essas 4 concentrações que se interrelacionam, para depois a gente ir para as outras concentrações na próxima aula, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar com essas 4 principais concentrações. A primeira delas a gente já vê no 9º ano, densidade. E o que é a densidade? É a razão entre a massa da solução e o seu volume, tá certo? Massa sobre volume. É assim que a gente calcula a densidade. Outra, gente, muito importante é a concentração comum. Aqui ela vai relacionar somente o soluto com o volume. Ou seja, a concentração comum é M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Olha, é bem parecida, cuidado para não confundir. Na densidade é a massa total, que é a soma do soluto com solvente. Na concentração comum, é somente a massa do soluto, tá certo? Não confundam. A terceira concentração que a gente vai ver hoje é o título. Título ou porcentagem em massa. Vai dizer quantos por cento tem daquele soluto na solução toda. Então, o título é a razão entre a massa do soluto e a massa da solução, que é M1 mais M2, todo mundo já sabe, né? Tá ali, ó. Tá certo? Ou ainda, o título pode vir volume para volume, tá certo? Aí aqui vai ser o volume do soluto sobre o volume da solução, ok? De uma forma ou de outra. Na questão fala título V barra V, volume, volume. Título quando eu falar massa, massa, tá certo? E, por último, a gente vai ver hoje molaridade. O que é isso, molaridade? O nome molar tem a ver com mol, né, gente? Tem a ver com mol. Então, o que é a molaridade? Número de mols do soluto sobre o volume da solução em litros. Por que em litros? Porque a unidade de grandeza vai ser sempre mol por litro. Por isso que é molaridade, tá certo? Mol por litro. Qual o número de mols? É a massa do soluto dividido por sua massa molar. Em vez do N1, às vezes você pode usar isso aqui também, ó. Molaridade, massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume em litros. Não esquece de colocar o volume em litros, tá certo? E essas 4, eu falei, essas 4 concentrações, elas se relacionam entre si. Tem questões que, por exemplo, da concentração, da densidade pede o título. Como é que vai fazer isso? Vai
ter que inventar um volume para sair calculando ou faz de uma vez? Pode fazer de uma vez. Eu falei da concentração, da densidade, que é o título, é só fazer isso. Ó. Concentração igual a 1000 vezes D vezes T. Às vezes dá a massa molar do soluto, a concentração que é a molaridade. C igual a M vezes M1. Às vezes dá a molaridade e o título que é a densidade. Molaridade, título que é a densidade. Aí usa essa aqui, tá certo? Tá? Cuidado, mamãe mandou 1000 doidinhos trabalhar. Essa é a fórmula, essa é a relação, tá? Cuidado, mamãe mandou 1000 doidinhos trabalhar. Beleza, gente? Então, essa é a relação entre essas 4 concentrações. Densidade, concentração comum, título e molaridade. Vamos colocar isso em prática agora? Agora a gente vai pegar alguns exemplos, beleza? E pôr em prática isso que a gente viu. Porque você sabe, né? Exatas, se não pratica, perde tudo. Tem que praticar e muito. Eu vou fazer aqui, vocês vão fazer em casa, praticar para pegar direitinho esse assunto, tá certo? Que é extremamente importante. Cai em SSA, sempre cai. Cai em Enem, sempre cai também. Cai em prova de outros vestibulares também, sempre. Porque essas concentrações estão presentes no dia a dia, principalmente no dia a dia de laboratório, mas também está no dia a dia da gente. Tá? Você vai pegar a embalagem e vai encontrar as concentrações de muitas coisas. Ok? Então, gente, exemplificando o que a gente falou agora, vamos ver essas duas questões. Vamos ver mais, lógico, né? Não vamos ficar só em 2, não. Vou dar uns 4 a 5 exemplos, tá? Então, nesse primeiro exemplo, uma solução de iodeto de sódio, que é um sal, né? Iodeto de sódio, NaI, encerra 45 gramas desse sal no volume de 400 ml, ou seja, contém dissolvidos, né? 45 gramas desse sal no volume de 400 ml. Sua molaridade é, gente, o que foi dado aqui na questão? O sal, que é o soluto, que está sendo dissolvido aí, a massa dele, 45 gramas, tá? O volume, 400 ml, e está pedindo a molaridade. E o que é a molaridade, gente? Número de mol do soluto sobre o volume da solução em litros, ou massa do soluto sobre sua massa molar vezes o volume em litros. Como ele deu massa, vamos usar essa segunda, tá? Massa do soluto sobre a massa molar, isso é número de mol, gente? Vezes o volume em litros. O volume aqui não está em litros. Lembram que para transformar de ml para litros, a gente divide por 1000, porque ml é mililitros, ou seja, milésima parte do litro. Então, de ml para litros vai ser por 1000 a divisão, tá? Então, a gente divide por 1000 e tem aqui 0,4 litros. Para calcular a massa molar, eu vou pela fórmula. Gente, a fórmula é NaI. Tá? E a massa molar fica como? Massa do Na, que é 23, massa do iodo, que é 127, 150 gramas por mol. Agora é só substituir. Olha que moleza. Massa do soluto, 45. Massa molar, 150. Volume, 0,4. Ou seja, eu vou ter aqui 45 sobre 150 vezes 0,4 dá 60, tá? Isso dá, sabe quanto, Vitorinha? 0,75, ok? Então a molaridade é 0,75 mol por litro. Significa o que é isso? Que em cada litro de solução tem 0,75 mol de nitrato ou iodeto de sódio. Beleza? Simples demais, né? Eu achei vocês. É simples, tá? É só conhecer as fórmulas que você desenrola fácil. Ok? Pode ser com regra de 3 também, viu? Essa outra questão aqui. Após o preparo de um suco de fruta, verificou-se que 200 ml da solução obtida continham 58 mg de aspartame, que é um tipo de adoçante, né, gente? Qual a concentração de aspartame no suco preparado? Ó, está falando de concentração de aspartame, então é a concentração do soluto, concentração comum, tá? Ok? Ó, de vez, se esse telefone tocar, porque eu estou gravando no celular, lógico que essa aula, né? Eu vou ter que dar uma carreirinha para desligar a chamada, senão cai a gravação, eu já perdi metade de uma aula por conta disso, gente. Tá? Se vocês me virem correr aqui, é por conta disso. Ó, então se liga. São 200 ml, esse é o volume, né, do suco, o volume da solução. E, sim, esqueci de colocar um detalhezinho. Concentração de aspartame no suco preparado
em gramas por litro, tá? Nessa questão ele pede gramas por litro. Então eu tenho 200 ml aqui de volume e a massa do aspartame, que é a massa do soluto, é 58 miligramas. Ele quer a concentração. Gente, concentração comum, massa do soluto sobre volume da solução. Às vezes ele pede concentração assim, concentração molar, aí já é molaridade, tá? Concentração em quantidade de matéria é molaridade. Quando ele fala concentração somente, aí é concentração comum, tá? Como ele quer em gramas por litro, os dois aqui estão errados, né? A gente vai ter que transformar isso aqui em quê? De ml para litros. De novo, a gente vai dividir por 1000. Tá? Isso vai dar o quê? 0,2 litros. Aqui ele quer em gramas, miligramas para litro. Ó, se ml para litros divide por 1000, miligramas para grama também divide por 1000. Aqui é mili, tá? 0,058 gramas. Agora, gente, é só jogar aqui, ó. Concentração, massa, 0,058 dividido por 0,2. No final das contas, a gente não fez nada, porque dividir em cima e embaixo por 1000, nem precisava, tá? Que vai ficar, acrescentar os zeros para cortar a vírgula, 58 dividido por 200 de todo jeito, né? 0,29 gramas por litro, tá certo? Então, essa é a concentração do aspartame nesse suco, 0,29 gramas por litro. Beleza? Tranquilinho, né, gente? Então, agora, vamos ver mais dois exemplos. Um envolvendo densidade, outro envolvendo título, para depois a gente ver aquelas que eu falei, relacionando as quatro, tá certo? Então, veja aí, gente, essas duas questões mais. O título de uma solução, opa, faltou. O título de uma solução que contém 8 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 42 gramas de água está falando do título. Título é o meu valor de porcentagem de massa, tá? Então, eu tenho aqui a massa do soluto. O soluto é o cloreto que está dissolvido em água, que é o soluto, 8 gramas, tá? O solvente, que é a água, 42 gramas, e quero o título dessa solução. Para calcular título, que é aquele mesmo ciclozinho de trabalho em física, tá? Tal. É massa do soluto sobre a massa total. E o que é a massa total? Soluto mais solvente, tá? Não esqueçam disso. Então, o título vai ficar o quê? Massa do soluto, que é 8, sobre massa total, que é 8 mais 42. Ou seja, 8 sobre 50. Se a gente dividir isso aqui, gente, dá 0,16, que em porcentagem corresponde a 16%. Que é só multiplicar por 100 para obter porcentagem, né? Então, o título dessa solução é 16%. Ou seja, a massa do sal corresponde a 16% da massa da solução, ok? Então, a da água corresponde a 84%, que as duas juntas tem que dar 100%. Beleza, gente? Próxima questão. Uma solução de densidade 1,2 gramas por ml, já temos um dado, a densidade, é formada pela dissolução de 10 gramas de um sal em 200 gramas de água. O sal é o soluto, a água é o solvente. Então, M1 é 10 gramas num solvente, M2, de 290 gramas. E o que é a densidade, gente? Densidade é massa sobre volume. O que é que ele quer na questão? O volume dessa solução. Tá? Vou encontrar em ml porque a densidade está em ml, ok? Então, densidade 1,2. Massa. Que massa é essa? Massa da solução. E a solução é formada por quem? Soluto e solvente. Todo mundo sabe que solução é uma mistura homogênea, né? Então, eu tenho aqui 10 mais 290, ou seja, 300, né? Dividido pelo volume, ok? Faço o meio dos extremos, 1,2V igual a 300, né? 10 mais 290. V igual a 300 dividido por 1,2, que dá 250 ml. Então, o volume dessa solução formada por 10 gramas de um sal, 290 gramas de água, cuja densidade é 1,2 gramas por ml, é 250 ml. Beleza? Tranquilo? Simples demais. Vamos misturar agora essas concentrações, tá? Só mais desses dois exemplos, gente, para a gente fechar nossa aula, tá certo? Vamos para, acho que é o quarto exemplo, não, nem lembro mais. No exame laboratorial foi recolhida uma amostra de sangue, sendo o plasma separado dos eritrócitos.
Sabemos que a concentração de CO2 é dióxido de carbono, nesse plasma, né, que é a parte líquida do sangue, aquela amarelinha, tá? Foi de 0,25 mol por litro. Essa concentração em gramas por litro gente, ó, se liga. Ele deu essa concentração em mol por litro. Mol por litro é o quê? Molaridade. Essa é a concentração molar ou molaridade, tá certo? E está querendo a concentração em gramas por litro, que é o que, gente? Concentração comum, tá? Então, para a gente calcular a concentração comum tendo a molaridade, a gente vai para a relação, cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalhar, tá? Só que eu vou relacionar C com M, então essa parte aqui não me interessa, tá? Essa parte não me interessa, só interessa aquela ali, que relaciona concentração comum com molaridade. Eu só tenho que encontrar, eu já tenho a molaridade, né? Que é a concentração comum, só preciso da massa molar do CO2. Está falando do CO2, como é que a gente calcula a massa molar? Aqui vai ficar a massa do carbono, que é 12, e 2 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 12 com 32 dá 44 gramas por mol. Esse vai ser o M, a massa do sólido, tá? Massa molar. Então, a concentração é o que eu quero. A molaridade é 0,025 vezes 44. Quanto é que vai dar isso? Vamos ver? 0,25 vezes 44. Acho que dá 1,1, mas vamos lá fazer, né? Que a gente não é preguiçoso, eu não estou calculadora, que o celular está preso ali. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Beleza. 4 vezes 5, 20, com 2. 4 vezes 8, 2, 8, com 2, 10. Né? Então, aquilo que eu falei para vocês. 3 casas decimais, 1,1. Tá? Então, a concentração, ele quer em quê? Em gramas por litro. 1,1 grama por litro é a concentração do CO2 nesse plasma. Ok? Tranquilo, gente? Tranquilo demais, né? Então, é só fazer essa relação. Ou então, você adotava um caminho bem mais trabalhoso. Tu adotaria 1 litro, saberia que tem 0,25 mol, aí cada mol é 44 gramas, regra de 3. Se 1 mol é 44, 0,025 x. É outro caminho. Pode fazer por regra de 3. Aqui é mais rápido e mais prático, tá? Outro exemplo de relação entre concentrações é esse aqui, ó. Uma solução de NaOH tem concentração molar de 1,25 mol por litro. Quando fala concentração molar, é a molaridade, tá? Tanto que a unidade aqui, ó, mostra isso. Molaridade, 1,25 mol por litro. A densidade da solução é 1,02 grama por ml. Outra concentração, densidade. Então, seu título que é uma terceira concentração, que é o título. Eu posso fazer a relação também, não posso, gente? A relação é assim, C igual a M vezes M1, que é igual a 1000 vezes D vezes T. Eu esqueci de colocar a massa do NaOH, que é 40 gramas por mol, tá? E aí é só jogar, só que não posso trabalhar com duas igualdades. Ninguém falou em concentração comum, então descarta ela, tá certo? A jogada é essa. A molaridade a gente tem 1,25. A massa molar é 40. 1000 vezes a densidade, quanto é a densidade? 1,02 vezes o título, que é o que eu quero encontrar, tá certo? 1,25 vezes 400, gente, vai dar 500. 1000 vezes 1,02 vai dar 1020. T. Então, o título vai ficar 500 dividido por 1020. Logicamente, isso aqui vai estar em decimal e depois a gente transforma para porcentagem, tá? Vou cortar um zero aqui, 50% de 2 vai dar quase 0,5, né? Bem próximo. Outro zero, 0, aqui dá 4, né? 408 sobra 92. Boto mais um zero, vai dar 9, né? 9 vezes 102 dá 918. Aí dá praticamente, para por aqui, tá certo? 0,49 ou 49%. Esse é o título dessa solução. Ok? Não é simples, gente. Eu achei tranquilo demais. E vocês? Então, é isso, tá? Sempre que você precisar relacionar mais de uma concentração, tem uma e quer outra, joga nesse
C igual a 1000, C igual a M vezes M, que é igual a 1000 dt, ou seja, cuidado, mamãe mandou 1000 demônios trabalhar, tá certo? Não esqueça, isso que a gente viu hoje foi a primeira parte de concentrações das soluções, que foram as 4 principais concentrações, as mais pedidas, tá? Para a próxima aula a gente vai ver ppm, que ainda aparece muito, não é nem principalmente, molalidade, fração molar, tá certo? É só essas 3, ok? E aí depois a gente vai ver diluição e mistura de soluções, ok? Espero que tenha entendido. Se gostaram da aula, não esqueça, curtir é bom, tá certo? É bom para mim. E também deixa os comentáriozinhos, ok? E ainda hoje, ou no mais tardar amanhã cedo, vou mandar as questões para vocês resolverem, para depois a gente corrigir essas questões, tá? Valeu, abraço e até a próxima.